Olá pessoal, o pessoal que tem interesse em tomar o treinamento comigo, eles me perguntam o que vão ser abordados no curso. E nós somos uma empresa que nós damos cursos, na verdade treinamentos, porque nós não capacitamos quem não tem contato com a linha de manutenção smartphone. Nós damos treinamento a quem já tem um tato e quer avançar, alavancar o seu procedimento. E o que mais temos observado no mercado é que as pessoas que fazem trocas de tela, bateria, no máximo conector de carga, no máximo, um técnico hoje, intermediário, ele faz uma troca de conector de carga, olhe lá se faz de um botão, então são muitos. Não vi ninguém ainda fazer a troca do SIM card e etc e mais. Só isso. Nosso treinamento, pessoal, nós vamos estar ensinando aos alunos que já tem um tato a fazer a troca do botão power, e não só fazer a troca e fazer ele compreender que a troca ele tem que estar com alimentação de 1.8. Vamos estar ensinando a substituir o conector de bateria, está explicando que é uma linha VBAT, a linha da bateria que tem o contato com o gerenciador de carga, o PMIC, que ele distribui tensão, ele faz uma leve entrada para o cristal oscilador. Vamos estar explicando também que o cristal oscilador é o coração de todo o aparelho, que ele manda pulsos de clock para mandar os barramentos de dados para fazer o processo de reset do processador de memória. E aí a ROM, o software, vai começar a acordar. Como é que funciona esse procedimento? Vamos dar uma explicação rápida. Existe as linhas de reset. Então, existe os escravos, o mestre que manda os escravos fazer levando lá todos os barramentos, levar todas as informações. Os escravos levam para fazer o funcionamento de todos os periféricos, seja Wi-Fi, seja sensor, seja tudo que no aparelho tem. É dado um comando que o escravo manda e ele manda distribuir cada um. Essa é a mistura de corrente com pulso de clock que o cristal oscilador manda e também o barramento de dados, o I2C. Esse barramento de dados, ele manda os dados, os comandos da ROM do aparelho para que faça o funcionamento correto. É uma coisa maravilhosa. No nosso treinamento nós vamos estar abordando isso. Nós estamos dando só um pouco de final para você entender como é que funciona o seu aparelho. Vamos dar os fundamentos da manutenção. Quando chega um aparelho na sua assistência não liga, qual é o procedimento que tem que ser feito, o que você vai fazer, você vai ter que, quais são as tensões que você vai ter que achar, as tensões que alimenta. Ela sai daqui com 4 volts, alimenta o PMIC, o gerenciador de carga, que passa pelo cristal oscilador. Ela tem que estar com pulso de clock certinho para estar mandando, juntamente com barramento de dados, os comandos que a ROM dá do processador e a memória que está aqui, pessoal. Então tem que estar composto de tensão, a tensão de 4 volts saindo da linha VI, Vout, VIN, da linha VBAT, a linha da bateria. Processamento de carregamento também. Vamos lá, pessoal. A linha VBus, a linha do carregador. A linha de dados, positivos e negativos, identificador de bateria. Vamos estar explicando a vocês onde é que ela chega, o que ela alimenta, o que ela faz. Vamos estar explicando a vocês para quando você pegar um aparelho, pessoal, e está resolvendo o problema de placa. Entendeu? Não queira ser só um técnico que troca a tela. Não queira só um técnico ser só um técnico que troca periféricos. É bom, entendeu? Agora eu digo a vocês também, tem que aprender de fato, que o pessoal que faz esse tipo de
têm esse tipo de conhecimento, eles vão migrando para mexer com iPhone. Aqui nós somos uma empresa que mexemos com todos os tipos de aparelho. Mexemos com Android, mexemos com a linha Apple também. Então assim, pessoal, para você estar entendendo as tensões que tem que estar alimentando todos os periféricos para estar chegando a alimentação, e dessa alimentação não haver falha nos barramentos de dados do I2C, e não está levando, e está também falhando as tensões e as correntes, entendeu? Às vezes é um capacitor em série, um capacitor em paralelo, de acoplamento, desacoplamento, um componente digital, entendeu, pessoal? Que pode estar com problema. Aqui no nosso treinamento nós vamos ensinar você a tirar periférico. E o que é que vamos fazer também no nosso curso? Nós vamos pegar uma placa funcionando, pessoal. Vamos colocar ela, né? Vamos colocar ela na mesa do treinamento do aluno. Nós vamos fazer o aluno arrancar o gerenciador de carga. Vamos fazer o aluno arrancar o processador e a memória, para que nós possamos rebalar e colocar no lugar e o aparelho continuar funcionando. Entendeu, pessoal? Aqui é o seguinte, esse aparelho chegou aqui e não dava sinal nenhum. E aí o que acontece? Nós tiramos o PMIC, medimos, tinha curto, injetamos tensão na linha. O aparelho, ele não deu sinal nenhum de aquecimento. Medimos aqui as bobinas, os indutores, medimos alguns capacitores que faz parte da linha do gerenciador. Depois injetamos uma corrente maior, ela acusou que o problema estava aqui nesse componente digital. Nós suspendemos o componente digital e víamos que estava com problema. Rebalamos, limpamos todas as resinas que tem. E aí o que acontece? Para nossa surpresa, não encontramos estêncil para finalizar o trabalho. Tentamos usar estêncil aqui para fazer, e o que aconteceu? Todas as esferas não cabia compatível no estêncil. Nós rebalamos da forma que está, colocamos o aparelho na fonte, ela tentou startar. Quando ela tenta startar e zera de novo, significa que tem um mau funcionamento da ROM, entendeu? E quando o escravo e o mestre estão dormindo, é feito um procedimento que vamos estar dizendo a você só no nosso treinamento. E o que acontece? Ela tenta startar, aqui não dava nada. O aparelho certamente trincou um pad do componente digital. O que acontece? Nós tiramos o gerenciador de carga. Muita gente diz, você pega o aparelho e vai levantando. Não, pessoal, não tenha medo de levantar componente digital, porque existem técnicas bem perfeitas de você arrancar. Eu já cheguei na manutenção e tá com problema eu arrancar todos os componentes digitais e começar a medir todas as tensões aqui e todas as tensões não, todos os capacitores, para ver se estavam em curtos, entendeu? Os capacitores em curtos, nós fazemos um procedimento quando ele não aquece, que é com um detector de curto. E aí, para nós identificarmos, tínhamos que suspender o componente digital para os componentes digitais. Nós, por último, só não suspendemos o processador e memória e o setor de RF. Nós também não suspendemos, só se ele tiver com curto pequeno, que pode ser um curto na linha secundária. A linha primária, ela sempre deixa curto alto, de alto consumo na fonte, na parte de corrente. Então evitamos suspender. Mas quando a gente suspende que não encontra, ou a gente continua vendo os componentes tudo em curto, o que fazemos? Nós usamos o detector de curto, que é o genérico do SIC. SIC é uma ferramenta muito boa, mas por ela ser caro, um grande colega nosso aqui da manutenção fez um projeto de um SICzinho e um multímetro, e funciona da mesma forma, que ele custa R$200, pessoal. O que acontece? Nós medimos aqui, quando a gente injeta tensão nas bobinas, nas linhas, separamos as linhas e medimos e vemos que ainda continue curto com os componentes digital, mas quando a gente consegue arrancar o gerenciador de carga com o componente digital curto sana, nós sabemos que o problema é ele, ou então um pé desse deve estar trincado ou unido, deu calor, aconteceu alguma coisa, a gente rebala, coloca no lugar, ou resolve ou não resolve. Se não resolver, tem que trocar.
Mas só que será que vale a pena fazer uma manutenção de um aparelho desse? Esse aqui é um J2 Core. Será que compensa? O pessoal vai cobrar um valor. Nós vamos também estar dando a vocês o processo de quanto você cobra em uma manutenção dessa, quantos porcentos em cima do valor você cobra. Ah, mas chegou lá, compensa? Não compensa, beleza, entrega. Mas o que nós vamos passar para você é um consenso de você não chegar com o aparelho na sua bancada e for trocar um componente e o cliente dizer assim para você: poxa, é a tela, e você vai fazer o seu análise, poxa, não deu nada, você perde aquela manutenção. Então, pessoal, e é coisa de gosto, né? Você gosta, você se sente realizado fazendo uma manutenção avançada. Às vezes tem aparelhos aí da linha S, da linha A, que chega na sua assistência, que é um pouco mais valorizado, uma linha Note, e você pode cobrar, porque o pessoal vai cobrar o valor, vai pagar o valor. Muitas pessoas estão trabalhando com iPhone, serve também, porque aqui nós trabalhamos com placas de notebook, trabalhamos com placa de desktop, trabalhamos com placa de... Somos especialistas na placa de rebalho de celular. Mas o conceito é a mesma coisa. A linha VBAT, linha VBus, gerenciador de carga. Na parte do notebook é PWM. Na parte do iPhone é PMU. Na parte dos Android, gerenciador de PMIC. Então é a mesma função, só muda a nomenclatura, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Ensinar vocês a trocar também os FPCs, esses conectorzinhos, tem técnica. Ensinar você também a estar trocando os botões. Tudo isso utilizando ferro de solda. Ensinando você a estar trocando conector de carga. Tudo isso utilizando o ferro de solda. Ensinando vocês a trocar o microfone. Tudo isso utilizando o ferro de solda. Existem muitos técnicos que tem a estação de ar e quando vai dá calor demais, arranca os componentes, às vezes aquece demais. Aqui tem resina, pode sofrer um processo panela de pressão, os pés de solda, as esferas podem se unir e a sua placa parar de funcionar ou então entrar em consumo. Olha o prejuízo, pegou para trocar o microfone, você vai, se mete um problema. Não se meta em problemas, pessoal, como diz o nosso colega Davi Hacker. Acho tão interessante, eles não se metam em problemas. Então temos técnicas aqui para estar ensinando. Outra coisa a mais, aparelho oxidado, às vezes oxida, as linhas rompem. Vamos ensinar a forma certa de fazer jumper. Vamos ensinar a forma correta de você injetar tensão na linha, identificar os capacitores em paralelo e em série, e onde você, qual é o lado que você vai injetar tensão, medições de condução reversa, queda de tensão, medições de indutores. Não se metam em medir muitas vezes o indutor, uma bobina com bip, bipou com terra, muitos estão dando essas técnicas aí, bipou com terra, tá em curto, já tá estragadíssimo. Ah, não bipou com terra, mas você precisa saber que a indutância do componente, ele tem tudo a ver em milihenry, em microhenry, em nanohenry. Se a indutância não estiver boa, ela pode ocasionar uma falha de imagem, uma falha de outras coisas. Vamos estar abordando isso também para vocês. Vocês com um indutímetro pode estar medindo a indutância para ver se está correta, como o engenheiro fez, que a indutância está correta, ela passa a indutância correta e manda não só a corrente e a voltagem, mas lembrando que ela manda os dados, também é passado para elas. Então assim, o barramento de dados, ele é importante, eles também têm comunicação com esses componentes, pessoal. Então é só estar lendo o esquema elétrico. Vamos ensinar você a ler esquema elétrico de uma forma correta, para você estar situado. Entendeu? As linhas de aparelho da LG não tem, é difícil encontrar. Vamos também estar passando ferramentas avançadas para você utilizar, como câmera térmica, as dongles, injetar tensão. Você vai conhecer também fornecedores, pessoal. Você pode estar entrando lá e sair da crise, passar por um problema de crise financeira, desemprego, é complicado. Então nós vamos estar fazendo esse treinamento avançadíssimo. Vamos estar ensinando tudo, como fazer jumper. Se porventura você está com problema na linha VBus e
de repente o seu CI de comunicação, de identificação de bateria não está funcionando, você pode isolar ele e meter um jumper para alimentar a tensão de 5 volts em outro lugar, ou então pegar um jumper que passa uma tensão de 4 volts e jogar diretamente na linha da bateria. É certo? Não é certo, pessoal, mas o que vai acontecer com você? Você vai estar sabendo o que você vai estar fazendo, você vai estar falando por seu cliente que pode não identificar a bateria, mas vai estar carregando até chegar o componente digital para você, que converte a energia, o conversor DC-DC. Então você vai estar conhecendo todos os periféricos e como é que você funciona a mexer. Estamos aqui com a placa de um Android, mas da mesma forma temos conhecimento. Você que também quer fazer manutenção ou entender corretamente como é que funciona as falhas, os procedimentos, os protocolos, o que você vai fazer para estar fazendo o seu aparelho ligar, ou então se porventura você se meter em um problema, você saber como corrigir. Já chegou situações aqui na minha bancada de eu for fazer uma manutenção e de repente danificar o conector UFPC e eu ver que foi danificado, eu tentar e conseguir substituir por outro e voltar. Às vezes por oxidação o aparelho pode estar corroído aqui com linhas de oxidações, pontos e picos de oxidações. Você pode estar raspando aqui, fazendo o seu jump e emendar na linha de comunicação ou na linha que está ruim. Vamos também estar ensinando para vocês, no contexto de condução reversa, como você identificar falhas de imagem, falha de touch. O que você vai fazer? No nosso treinamento vamos estar ensinando como você mede todos os pedacinhos disso aqui, para você saber se está alimentando, para onde é que ele vai chegar a tensão. Então, quando você encontra componentes digitais juntamente com bobinas, juntamente com capacitores, resistência, componentes em série, e você entende que ele manda informação para o processador, memória, gerenciador de carga e o componente FPC ou componente de Wi-Fi, ou seja lá o que for. Então, pessoal, você vai entender como é que funciona todo o procedimento, vai trabalhar juntamente com o esquema elétrico e vai fazer o seguinte: você vai saber o que está fazendo e vai poder reparar. Certamente você não consegue reparar um trabalho desse. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Como é que você vai reparar um FPC se você não entende que essa linha aqui ela pode estar rompida, um capacitor em série pode estar com problema? E aí, quando você faz o procedimento com toda a precisão de conhecimento e sabe que está faltando, que uma queda de tensão subiu demais, você já vai saber o diagnóstico que é um componente em série que está com a linha aberta, pode ser um open line, um componente digital que não está conectado, open line, pode ser quando a linha está em curto, ou a tensão sobe ou abaixa, porque todos aqui têm seus valores. Justamente na linha Apple, nas dongles, eles mostram valores, mas você com com outro aparelho do mesmo vai estar medindo as quedas de tensões. Você pode achar a diferença do que está acontecendo, para você ir buscar a linha do esquema elétrico e fazer o seu reparo com sucesso. Saber se os picos de tensões de 1.8, de 3 ou de 4 volts está do gerenciador de carga, está indo para o processador e memória e mandando juntamente com o barramento I2C, o Scrave e o Mesh está mandando comunicação para fazer um ótimo funcionamento da linha da alimentação do LCD ou do touchscreen. Então, pessoal, para você fazer um reparo desse avançado é necessário muito conhecimento e técnica e ferramentas boas. Temos aqui um microscópio trinocular de uma qualidade muito boa, mas não precisa ser só esse para iniciar. Temos o AK04, nós mostramos para vocês a ferramenta que você vai utilizar. Você tem que ter ferramentas, pessoal, para fazer e o conhecimento para estar fazendo o reparo da sua placa. Uma falha, pense aí, chega um aparelho na sua bancada, no seu laboratório,
que o cliente meteu no chão por alguma questão de briga com a sua cônjuge, seja lá quem for, e chega lá, manda você trocar uma frontal. Quando você troca, falha o Wi-Fi, a frontal não pega, acontece alguma coisa, ou está em alto consumo, você vai entregar o aparelho para o cliente dizer que não tem jeito. O seu concorrente que estuda, ele vai chegar lá, a pessoa não vai se dar por vencido. Digamos que um aparelho que o cliente pegou é R$ 1.500, ele chega na sua bancada e pede para você trocar a tela. Você vai colocar a tela, não dá, ou quando dá, você vê que entrou em procedimento errado. Você entende que a pessoa meteu lá no lugar ou na parede, e é o que acontece, deu uma falha de Wi-Fi. Às vezes você coloca na fonte, tem um alto consumo que gasta muita bateria. Como é que você vai ver? Você vai ter que medir aqui toda a linha VBAT para ver, ou então medir as linhas secundárias para ver o que está acontecendo, que existe esse consumo devido a uma danificação de um componente analógico ou um trinco de um componente digital. Você vai reparar, e para se fazer esse reparo é necessário que você tenha conhecimento aprofundado de como funciona todo o esquema de geografia e toda a alma do aparelho. Então, de antemão, eu digo a você que a linha VBAT, ela manda atenção para cá, ela tem que dar despertamento no cristal oscilador. Se o cristal oscilador estiver ruim, ele não liga. Se tiver problema de software, ele não vai ligar, que está relacionado ao processador e à memória, que o software é a alma do escravo e do mestre, que manda a comunicação na linha de barramentos I2C para alimentar todo o setor, seja lá setor de RF, seja lá setor de touchscreen e LCD, LCM, cristal líquido. Então, pessoal, você tem que estar conhecendo tudo o que acontece. E outra coisa a mais, você vai estar lendo o esquema elétrico e lendo como é que funciona. Então, o nosso treinamento, a gente explica ao aluno como é que funciona, e o aluno ele vai chegar e vai ter esse conhecimento que é seu, entendeu? E vai estar alavancando a sua assistência. Então, fica a dica. Um abraço.